Transtorno dissociativo de identidade. Nesse transtorno, o indivíduo tem várias personalidades. É como se o corpo fosse o condomínio e as personalidades os indivíduos. Sendo assim, em alguns casos podem conviver normalmente entre si, mas já em outros casos podem não se dar muito bem. E aparentemente uma sabe da outra. Porém, não sei dizer se é em todos os casos ou se pode ter casos que uma personalidade não conhece a existência da outra. E o motivo desse transtorno se desenvolver é basicamente uma autodefesa para o indivíduo, decorrente de um grande trauma, seja este sexual, físico ou psicológico. Outro fator importante é se essa pessoa teve uma relação saudável com um adulto, o qual ele possa confiar. Pois caso não, é outro indicativo, pois caso não tenha em quem confiar para livrá-lo dessa tortura, aí nascerá uma personalidade, ou várias, para livrá-lo da dor, e geralmente são traumas ocorridos na infância. Até onde eu vi, o mais comum é realmente ser apenas uma dupla personalidade. Se você caiu de paraquedas e ainda não me conhece, eu sou o Aristides e as fontes que eu usei para ler em relação ao transtorno dissociativo de identidade eu vou estar deixando na descrição. Posso talvez deixar nos comentários, mas eu nunca lembro de deixar nos comentários. Eu já falei isso não sei quantas vezes, então vá na descrição que com certeza vai estar lá. E nesse vídeo de dissecando personagens, nesse quadro de dissecando personagens, eu basicamente me aprofundo em algum personagem. E hoje vamos com Shiro. Shiro e o transtorno dissociativo de identidade. Mas deixando claro que vai conter alguns spoilers da obra, mais especificamente do mangá de Deadman Wonderland. Porque a Shiro é uma personagem bem importante para a trama. Não vou focar tanto em falar do roteiro da obra, mas em algumas coisas eu vou ter que comentar. Então assista com sua conta em risco. A Shiro era uma garotinha amiga de infância do Ganta, que é o protagonista. Aparentemente, ela era uma garota normal, porém muito forte. Isso porque, basicamente, ela é uma cobaia de um experimento. Mas as consequências não foram lá muito boas. Em alguns momentos, vemos que seu corpo não aguentava. O seu braço, por exemplo, se desprendia do seu corpo, mas ela conseguia colocar novamente, quase que sendo uma espécie de regeneração. Mas isso afetou bastante o psicológico da Shiro. O que mantinha ela com esperança era seu amigo Ganta, que embora ambos brigassem às vezes, eles se gostavam muito um do outro. A mãe do Ganta também tentava cuidar da Shiro, mas no fim ela era alguém que estava ajudando no experimento, então talvez a Shiro não pudesse confiar tanto assim nela. O Ganta sempre falava que o Aceman, um herói que ele acreditava, sempre iria aparecer para salvar quem estivesse em perigo. A Shiro dizia que era besteira, mas no fundo ela talvez quisesse acreditar que alguém pudesse salvar ela desse sofrimento. E em meio a todos esses experimentos, o único momento de felicidade que a Shiro tinha era quando ela brincava com o Ganta. E mesmo ela sofrendo nos experimentos, ela queria mostrar que estava tudo bem, então ela fingia estar muito bem para seu amigo. Em um certo momento, quando estão testando o corpo dela de forma desumana, como já era de costume, a Shiro recorre às suas últimas esperanças, o Aceman. No fundo, talvez, quem ela queria que a salvasse não era o Aceman, e sim o seu conforto emocional, o Ganta, ainda que segundo ela o mesmo fosse fraco. Ela só queria que alguém a salvasse. Então, como uma forma de evitar de sentir dor, evitar tudo isso de ruim, aquilo aconteceu. A segunda personalidade da Shiro surgiu para salvar desse sofrimento, que posteriormente seria chamada de Word Dag. Eu provavelmente falei errado, no inglês é horrível, mas em português seria Ovo Miserável. Ou se você ainda quiser, você pode chamá-lo de o Homem Vermelho. Mas enfim, o importante é que dessa forma a Shiro não tinha mais medo de agulhas e nem sentia mais dor, pois a sua segunda personalidade fazia essa função de assumir o controle para evitar que ela sinta tudo isso, como uma autodefesa mesmo. Eu lembro que tem até uma cena que a segunda personalidade fala mais ou menos assim, que os poderes e o sofrimento pertencem a ela. É exatamente por isso que temos a outra personalidade da Shiro sendo bem bobinha. Mas enfim, voltando aqui pro passado da Shiro,
Em um terrível dia, durante as experiências no corpo da pequena Shiro, temos pela primeira vez a manifestação do Ramo dos Pecados. Que basicamente o Ramo dos Pecados é o poder de controlar o sangue, de dominar o sangue, que é basicamente o poder nesse universo de Deadman Wonderland. Mas enfim, e nesse tempo, a Shiro era dilacerada de várias formas, pois queriam testar o corpo dela e conferir a resistência do mesmo. Chegou um ponto em que ela não conseguia mais se divertir com seu amigo Ganta, embora no fundo ela se arrependesse de tratar ele mal. Um dia, a Shiro se cansa de passar por aquilo e mata boa parte das pessoas que aparentemente eram a força militar para parar ela no caso de ela tentar algo. E o Ganta vê ela rodeada de sangue e simplesmente sai correndo. A Shiro nada diz, apenas chora, pois sabe que nunca mais será a mesma coisa o seu relacionamento com seu amigo. Mas uma coisa que é importante salientar aqui é que nesse momento, quem estava em ativo ali era a personalidade mais sádica da Shiro, mas ainda assim ela chorou. A Shiro, em certo momento, acaba descobrindo que o Ganta foi de certa forma o motivo de seu sofrimento, já que ela foi uma substituta dele no experimento. Nesse momento, ela se perdeu totalmente e desistiu de tudo. O único desejo da Shiro era morrer e finalmente ter paz ou simplesmente descontar toda sua raiva no mundo. Durante muito tempo, a Shiro ficou sozinha e o Ganta nem ao menos lembrava dela, já que pelo choque que ele teve ao ver o poço de sangue, ele esqueceu de tudo. Mas a Shiro não sabia disso e ficou sabendo que o Ganta estava vivendo uma vida feliz. Então a sua segunda personalidade, por pura inveja e talvez uma certa raiva por ele nem ao menos lembrar que ela existe, ela assassina todos os amigos do Ganta e joga dentro dele um cristal, que foi uma espécie de objeto que aparentemente pode matar a Shiro. E assim, o Ganta vai parar na Deadman Wonderland. Porém, ele ainda continua sem lembrar da Shiro. E nisso, temos a Shiro se encontrando com o Ganta nessa prisão. Porém, na maioria do tempo, quem está em ativo é a personalidade da Shiro mais bobinha, que acaba se aproximando bastante do Ganta. Em alguns momentos eles discutem, mas sempre que podia, ela protegia o Ganta dos perigos, sempre chamando de fraco, até que chegou o momento em que aparentemente ela se dá conta de que ama ele também. Infelizmente, na próxima vez que se encontrassem, quem estaria no controle não seria mais essa Shiro. No final do mangá, enfim, a Shiro fica cara a cara com o Ganta, onde ela se abre um pouco para ele, onde vemos que ao mesmo tempo que ela ama ele, ela também se odeia por ter tirado a vida dos amigos dele. Tudo o que ela deseja é morrer pelas mãos da pessoa que ela ama. É importante salientar que, embora anteriormente a personalidade bobinha não parecia saber da outra, nesse momento as duas meio que se tornaram um só. Assim como a própria Shiro disse, sendo a verdadeira Shiro, as duas são uma, sempre só houve uma Shiro. Antes estava dividido em duas, mas agora é apenas uma. Após a batalha, o Ganta acaba mostrando para a Shiro que ela pode sim ser feliz, que ela não queria morrer de fato, e sim ser salva. A Shiro acaba entrando em coma, mas o Ganta sempre vai a visitar. E quando enfim ela acorda, ela parece estar bem feliz, onde finalmente ela poderá ir na sua tão amada roda gigante e ter uma vida normal, ao lado de quem ela ama. Sendo assim, no fim, o Ace Man a salvou, já que para ela, o Ganta é o Ace Man. Concluindo então, a Shiro nos mostra como pode ser complicado conviver tendo mais de uma personalidade. E de certa forma nos mostra como o ciúmes pode ser muito egoísta. Querendo ou não, quando passamos por alguma situação complicada e superamos, nós evoluímos como pessoa. Mas quando, por uma autodefesa, fazemos uma outra personalidade passar por essas situações, com certeza isso influencia no amadurecimento e nas relações sociais. Então, se você se identifica de alguma forma com a Shiro, eu realmente sugiro que procure um especialista. O transtorno dissociativo de identidade não é brincadeira e é necessário ter controle sobre os surtos. Então não faça isso sozinho. Aceite que precisa de ajuda. E comentem aí embaixo o que você acha da personagem da Shiro. E se tem algo que eu disse nesse vídeo que você pessoalmente discorda. Mas basicamente é isso. A gente pode continuar a discussão aí nos comentários. Eu vejo vocês em um próximo vídeo e tchau!